recebê-la aqui. E um tema tão bacana, tão especial, e vai ser a primeira vez que a gente vai falar sobre isso aqui no canal. Então, para quem não te conhece, eu vou te apresentar primeiro. Isabela Jardim é fonoaudióloga, é doutora e mestre em ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, graduada em fonoaudiologia pela Universidade Católica de Goiás e especialista em audiologia pelo Cefac. Atualmente é responsável pelo serviço do Centro de Audiologia da Fundação de Otorrino aqui em São Paulo e atua em clínica e pesquisa na área de amplificação sonora individual e próteses implantáveis de orelha média. Então não tinha pessoa melhor para falar sobre esse tema para gente. Mas é um prazer a gente estar trocando, né? Sempre eu mais aprendo do que passo. É verdade. Muito obrigada pelo convite. É muito gostoso ter esses encontros com especialistas, com pessoas queridas. Então eu espero poder contribuir um pouquinho e com certeza eu vou sair daqui aprendendo muito mais. Ai, com certeza. Se vocês quiserem compartilhar nossa live aí no Stories, fiquem à vontade para que mais pessoas participem aqui com a gente e saibam mais sobre o assunto. Isabela, vamos começar falando um pouquinho sobre o conceito da prótese osteoancorada, né? O que significa isso? Por que ela tem esse nome? Então, a prótese auditiva implantável ou não osteoancorada é uma terminologia que ela, na verdade, ela é antiga. Ela começou a ser estudada em 1950, já se falava. E ela é uma alternativa, é uma prótese, como o nome indica, ancorada no osso, fixada pelo osso, para que o som consiga passar e chegar até a cóclea. Então, ela é uma alternativa quando os pacientes não podem receber amplificação por orelha convencional, quando ele não consegue a passagem pelo som. Ela é um tipo, tá? Isso é muito interessante. Ela foi muito... a indicação e a terminologia e o nome foi muito divulgada aqui no Brasil, até pela questão do credenciamento no SUS e no convênio, mas ela é uma categoria dentro de um leque de sistemas de prótese auditiva que faz a condução precisando do osso. Então, ela é por condução óssea. Dentro dessa variedade, a gente tem essa pequena categoria, que são as próteses por condução óssea, por som transmitido pelo osso. Quais são as marcas e os nomes comerciais que a gente encontra por aí? Então, isso é muito interessante. Você sabe que a gente teve um artigo agora, mês passado, que na tradução a gente acabou colocando BAH, né? E que seria comumente, todo mundo fala, eu brinco que é que nem bombril, né? É esponja de aço, não é bombril. E fica cotonete, aço flexível. É mais ou menos assim, né? Pra gente ficou barra, né? Então todo mundo fala no barra, porque na verdade existe uma explicação para isso. O barra, ele em inglês é a abreviação do BAH, que é Bone Anchored Hearing, né? E aí a Cochlear, que foi a primeira indústria a patentear esse tipo de dispositivo, fez o barra com Rzinho de registro, né? Mas a gente tem, comercialmente falando, dos sistemas de osteoancorado, a Cochlear, né, que comercializa o barra e está vindo aí para a gente novidade, chama óssea, é um sistema de transmissão também por via óssea. A gente tem o Oticon Médico, que a gente vai encontrar toda uma linha que chama ponto, né, que é uma categoria também de dispositivo concorrente, e a gente vai ter a Medel, né, que é o sistema que a gente encontra como chamado Bone Bridge. São as 3 categorias de condução de prótese implantável osteoancorada. Osteoancorada ou ancorada no osso é que depois de feita a cirurgia, ele integra no osso igual um implante de dente e tudo vira um componente só. Então ele ancora, ele integra no osso. Então a gente vai ter essas 3 marcas trabalhando. Se eu não tiver
esse tipo de ancoramento ou de fixação, aí a gente vai ter no mercado, posso te dizer mais um tanto, Maxon, Steam, o Vibrant mesmo da Medel. Então são todas próteses que a gente vai encontrar no mercado, sim. E qual seria a diferença de uma implantável para uma semi-implantável? Então, a gente tem uma categoria, o implantável é que ela permite fazer a cirurgia para colocar, né? A gente vai ter nessa categoria implantável, a gente vai ter quando ela é totalmente dentro do corpo, que é totalmente implantável, então a gente não tem nenhum componente externo, e a gente tem dentro da categoria implantável a semi-implantável. Então a gente tem tanto dentro do corpo um componente, como a gente também tem um outro componente externo que a gente tira para tomar banho, para dormir, para usar a praia, como se fosse uma prótese auditiva, um aparelho auditivo convencional. Então a gente tem esse componente semi-implantável. E a gente tem... Pois não, a gente tem, só desculpa, a gente tem esse dispositivo ósseo ancorado quando a pessoa não tem idade ou condição cirúrgica, com fixação de faixa elástica, que antigamente era chamado softband. Esse softband também era um nome patenteado e foi modificado quando foram introduzidas as outras marcas como faixa elástica de fixação. Era isso que eu ia te perguntar agora. Vamos falar um pouquinho do critério de indicação da prótese como um todo, porque eu imagino que cada uma tem a sua especificação e sua indicação, né? Mas quando você que trabalha tanto com aparelho de amplificação quanto com prótese osteoancorada, né, que é o tema da nossa live, qual seria o critério de indicação de um e de outro? Então, o aparelho auditivo convencional, ele é o soberano. Tá? Então, a primeira oportunidade para oferecer uma audição artificial, uma amplificação, é a prótese auditiva convencional. Por que que ela é a soberana? Porque ela tem mais potência, ela é mais forte, ela abrange uma faixa de frequência maior, ela tem algoritmos que permitem você trabalhar com mais acurácia, ela está muito mais desenvolvida no sentido de linha do tempo do que a tecnologia osteoancorada. Então ela é soberana. Quando não é a prótese auditiva convencional? Quando você tem um impedimento físico. Antigamente, no início das indicações, você indicava uma prótese quando a pessoa não tinha malformação de orelha. Hoje, o critério já foi ampliado um pouco mais. Então, seria aquela pessoa usuária de uma prótese auditiva convencional que começa a ter otite de repetição, impedimento físico, ela tem um colesteatoma. Então, tem patologias que fazem com que ela tenha uma diferença de transmissão da cóclea para a orelha grande e que você não pode ter contato com uma prótese auditiva convencional. Então, hoje a gente já existe as tecnologias que a pessoa tira o aparelho e faz a cirurgia para implantar. Tá? Então, a gente vai ter esse tipo de indicação também para pessoas com perda dos dois lados ou para pessoas com perda total de um lado só. E o outro lado é o mais convencionado, que seja o lado bom. A melhor indicação é que seja dentro da normalidade para todas as frequências. Então, existe indicação bilateral? Então, existe. A gente tem a possibilidade de fazer a indicação unilateral. Quando seria uma unilateral? Seria em casos que a gente tem problemas sérios de complicação cirúrgica, risco cirúrgico. O paciente não pode ficar muito tempo na sala de cirurgia para fazer 2 atos cirúrgicos ao mesmo tempo. Quando a gente tem uma simetria óssea muito grande, então a gente faz com calma. Não existe na literatura, tem uma aluna aqui na faculdade que está fazendo, que eu estou tendo a oportunidade de fazer a orientação, que a gente está estudando agora realmente quais efeitos seriam para a gente distinguir o efeito auditivo unilateral ou bilateral.
porque é um pouquinho diferente da prótese auditiva convencional. Quando eu coloco a prótese auditiva convencional, o aparelho auditivo, eu estou estimulando diretamente essa cóclea que eu estou colocando naquele lado. O ósseo não é bem assim o raciocínio. A gente tem propagação do som em qualquer parte da cabeça. Atenuação então, zero praticamente. Praticamente zero, mas ela não é nula. Então está tendo algumas divergências e alguns assuntos assim. Sem dúvida, você pode ter benefício de localizar o som quando o processador está bilateral. Mas eu posso ter um desenvolvimento normal se eu precisar colocar um só, porque a propagação ela não é pontual, ela é dissipada. Então eu posso ter um bom desenvolvimento de linguagem me faltando aspectos de localização, algum refinamento de compreensão, mas a gente não sabe ainda dizer o quanto. E tem a complicação cirúrgica, né? Tem pessoas que podem ter inflamação, infecção, pele sensível, uso de remédio associado. Então, existe a indicação bilateral simultânea, mas hoje a maioria do serviço está sendo muito prudente em fazer sequencial, quando ela é bilateral. Então, isso quer dizer, põe vê, tá tudo bem, pele reagiu bem, cicatrização tá boa, não tem inflamação, não tem irritação, tá conseguindo usar, ok? Depois de meses, faz o outro lado de implantação. Né? Esse depois de meses pode ser 6 meses ou pode ser daí um pouco mais. É o que a gente hoje está estudando, qual impacto e qual efeito isso está tendo. Isso deve também ter diferença na faixa etária, né? Criança provavelmente tem um impacto maior. Então, é assim. A gente sabe que a gente está estudando e a gente tem muita coisa ainda que a gente não sabe, né? A gente conseguiu evoluir muito no sentido da prótese osteoancorada, que quando eu cheguei e comecei a estudar no serviço, tem 12 anos que eu estou no hospital, e quando eu comecei, era assim, dá uma olhada para ver se demonstra o aparelho. Isso a gente escutou no aparelho auditivo há muito tempo atrás, né? Na prótese osteoancorada, 10 anos atrás, quando eu fazia aparelho auditivo e comecei a estudar, eu escutava isso, né? Hoje não. Hoje ela já está sendo considerada como um processo, né? Um processo que tem uma seleção, uma análise dos lados, conjunta, né? A gente faz muito em conjunto. O cirurgião, a gente em equipe, a gente discute. É muito difícil a gente não discutir cada caso a caso. E a gente tem os testes, né? A gente usa muito a verificação com campo, como está a compreensão da pessoa, vai colocar no silêncio, no ruído, né? O benefício com a softband de um e de outro, para cada idade, mas também para cada condição de saúde geral. A gente tem que compara crianças, com o aparelho também? O seu protocolo compara? No meu protocolo, lá a gente faz, comparando com o aparelho, casos de pessoas que têm a perda unilateral. No nosso protocolo, no nosso serviço, obrigatoriamente ele testa o cross e testa a prótese auditiva osteoancorada. Em todos a gente faz. No unilateral, hoje a gente faz em todos, tanto o cross quanto o sistema osteoancorado. E são dois sistemas totalmente diferentes, né? E você tem seus benefícios e suas limitações. Hoje, eu não vejo tanto problema do paciente ter a queixa que tinha 5 anos atrás com relação à estética. Então, hoje eu acho que eles já aceitam muito mais. Né? O que acontece, né? O cross, você não precisa colocar potência, você está lidando com um sinal muito bom de transmissão, de rotação, né? De dois aparelhos se comunicando muito bem para dar sincronicidade. E isso está muito legal, está muito completo, a pessoa realmente tem sensação de que está ouvindo do lado anacúsico. O osteoancorado já é um pouco diferente a transmissão. Eu coloco no lado que tem a anacusia, mas eu preciso
juntar a energia, por isso que se fala aqui do cross, a transmissão transcraniana, que não é o cross, é o Osho Ancorado. Eu preciso juntar aquela energia, porque a dissipação de energia pelo osso, você tem um montante que você junta no processador, faz a conversão mecânica e para aquela energia dissipar. Então, eu preciso ter um montão para ela chegar na cóclea boa. Diferente do cross. Eu já não preciso carregar a mão na potência, eu preciso carregar a mão na boa tecnologia de transmissão, né? E aí você fala melhor que eu da prótese, porque a gente usa muito os aparelhos né, sem nenhum vínculo, mas a gente precisa de sistemas de transmissão que quase que a pessoa, na vida real, tem a sensação que aquilo está no momento, exato momento, naquele lado anacústico. E a gente compara também com verificação. Todos eles fazem teste domiciliar e a gente volta. Tem o questionário que chama SSQ, né, para perda lateral a gente aplica o questionário. Quando o paciente tem zumbido, a gente aplica o questionário para zumbido também, para a gente ver o que pontuou ou não, e não tem receita de bolo, a gente tem melhoras com os dois. E a gente faz os testes de fala em campo também, né? Tanto fazendo o SRT, quanto a gente hoje está empregando muito o esforço de escuta. Então, a gente vai aumentando a relação de ruído até chegar no ponto de esforço. A gente explica para ele que a gente vai chegar no ponto de esforço, porque foi muito engraçado. No começo, a gente não explicava que era um ponto de esforço e a pessoa falava, esse negócio não está funcionando, porque chegou uma hora que eu não entendi metade, né? Então, hoje a gente, explicando antes, a gente faz o teste de esforço e é muito interessante, porque a gente tem pessoas que se beneficiam bem com o cross, muito bem, a gente usa bastante, como a gente tem bastante pessoas que também se interessam por fazer essa tecnologia com o sistema transcraniano. Tem até uma pergunta sobre isso. O que diferencia a indicação do sistema cross da prótese osteoancorada? Então, o sistema de cross, né, é o sistema de rotação, né, é o sistema de edição de sinal de um que não é aéreo, né, que é a tecnologia. E se você quiser complementar, Mônica, por favor, fique à vontade, que você dá treinamento nisso. Então, é um sistema de transmissão que eu pego o sinal de um aparelho para o outro e ele vai fazer uma sincronicidade tecnológica para dar essa sensação de percepção auditiva. Então, o microfone capta de um lado e imediatamente manda para o outro, e a cóclea boa é que vai ajudar a cóclea que não responde a dar a sensação que está ouvindo. Do Osho Ancorado, a gente tem isso, a gente tem virando a página, é uma página à parte. O Osho Ancorado já é um sistema que eu vou ter o sistema no anacúsico, o processador está aqui, o microfone pega, ele amplifica no processador, e onde tem o pino de titânio ou transcutâneo, ele joga energia para dentro, faz ela virar uma porção de energia mecânica. Como que se dissipa isso? Não é por tecnologia lá. Ele vai pegar o osso, ele tem uma densidade em cada pessoa diferente, mas ele é poroso e ele propaga energia por envelope de onda. Então a gente pensa como se fosse aquela água passando, e ele vai fazer esse sistema de energia chegar na cóclea. Hoje é muito rápido, e dependendo da potência, dependendo da pessoa, a gente tem a amplificação transcraniana. Eu jogo energia para o lado, mas como o microfone está aqui, eu dou a sensação falsa de que está aqui. O que é interessante orientar para o paciente que nenhuma das duas tem estimulação de nervo auditivo, tá? De via auditiva central. O único que teria estimulação direta seria o implante coclear. Então, tem gente que chega para a gente e fala, nossa, deixa eu pegar e fazer isso para poder estimular via auditiva. Estimular via auditiva, a gente não vai ter esse tipo de estimulação direta. É o implante coclear. Mas as linhas mais, né, brincadeirinha seria do tricô na quarentena, fala que quem tem a questão do processamento auditivo central, existe um quê de estimulação.
Porque para eu poder ter a sensação que tem o lado que é o anacúsico, eu estou ativando sistemas cerebrais para me falar de algum lado ou de alguma forma de localização. Né? Eu estou ensinando a pessoa que naquele lado que ela não teria nenhum tipo de som, eu tenho uma maneira de alguma via que ninguém ainda explicou diretamente como seria isso. Existe uma bilateralidade, mas nunca uma binauralidade. Né? A gente não consegue. Binauralidade seria a sincronia extrema, linda e perfeita das duas vias. Né? E é muito interessante você falar sobre isso. Eu acho que eu vou completar. Isso. A questão, uma das perguntas que eu mais recebo é com relação à localização, né? Então, o fato do microfone receber o som do lado anacúsico e transmitir para o outro dispositivo, que vai ser o responsável pela recepção e, consequentemente, o envio da informação, não significa que você está estimulando aquela via e nem tampouco que o indivíduo vai recuperar a função da localização, porque é uma função binaural, né? Requer uma função binaural. Mas existem mecanismos, inclusive devido à própria tecnologia que você citou, que tem como a gente arrumar algumas formas do paciente desenvolver algumas estratégias, né? E aí depende da gente, como fonoaudiólogo também, de orientá-lo, né? Desenvolver estratégias para que ele seja capaz de, quando o som, o som estiver, ele estiver parado no local e ele tiver diferentes lugares de acesso a esse mesmo estímulo, ele consegue entender se ele agora está aqui ou se ele agora está aqui, pela intensidade que você é capaz de programar os dispositivos, né? A gente trabalha bastante nessa tecnologia, colocando também com você nesse troca de bate-papo, a questão de ajuste de microfone. Isso. E é sensacional. A pessoa às vezes fala, não, agora passei. Às vezes tem gente que até fala, parece que tá tudo de cá. Porque eu nunca ouvi, nunca fiz. Olha, agora parece que tá tudo daqui. A gente tem a verificação in situ, que pode fazer isso, mas a sensação clínica deles é sensacional, de fato, com esses algoritmos de aumento, incremento de microfone, né, do lado cross. O bacana do cross, que eu gosto muito e que a gente sempre olha, Mônica, é quando existe a suspeita que a gente também começou um bate-papo assim, bem legal, na questão de a possibilidade do paciente ter uma perda progressiva, ou ele estiver iniciando no lado bom, uma perda. A gente gosta muito de trabalhar o cross para a possibilidade de ser um bicross, né, que é o mesmo aparelho. Na reprogramação do aparelho a gente torna por quê? Porque a gente vê a necessidade de quanto antes, no último congresso da sociedade de ósseo ancorado, que a gente chama de ósseo meeting, né, um congresso mundial que as pessoas apresentam o que está acontecendo, uma equipe da Holanda chamou de perda auditiva unilateral estendida, que é a perda auditiva unilateral. Você tem a média das frequências dentro da normalidade, mas até 45 eles indicam fazer o ósseo ancorado do lado bom, pensando no anacúsico, tá? Para esse grupo de perda assimétrica, anacusia, que seria unilateral. Como a gente tem a média dentro tritonal normal, poderia ser indicado, e até 45 em 8.000 tem a perda, mas seria indicado. E aí eu voltei com isso e falei, não estou entendendo isso, né? Falei, não estou entendendo. E aí depois a gente tinha ido, há 2 anos atrás, a gente falando, o que acontece? Né? Por que a parte dessa pesquisa fez a indicação? Porque os ósseos ancorados, a faixa de frequência que amplifica efetiva é de 500 a 4.000. Então, 6.000, 8.000, eles falavam, pode estar lá embaixo. A gente, audiologista brasileiro, como eu sou acostumada a escutar aqui dentro do hospital, e que nós temos uma formação que a gente fala, meu Deus, isso, né? Para quem conhece meu chefe, sabe que eu tô falando, pode até ver ele comentando isso, vocês audiologistas no Brasil, mas enfim, o fato é que se tem esse indício de perda, Isabela, né, apesar de existir essa possibilidade,
eu sempre opto pelo cross, para virar um bicross. Porque em 1, 2 anos a gente já tem um grupo, a Eloada Dobrina me ajuda muito lá na audiologia para fazer unilateral, a Cris, a Cíntia. A gente percebe que em 2 anos e pouquinho, a gente precisa invadir um pouquinho a área média, que seria a área da falha e a área tritonal, né, numa progressão. E aí eu me sinto como pessoa confortável de indicar alguma tecnologia que esteja estimulando o lado bom, né? Não deixar cair para depois a coisa ver o que aconteceu, porque foge totalmente do nosso princípio de crença de vida, que é a estimulação precoce, acudir, né? Então, a nossa posição lá é essa, mas existe, se vocês procurarem na literatura, a indicação para perda unilateral nas frequências altas, com a perda auditiva até 45 dB. É bacana você falar sobre isso, porque são protocolos diferentes, né? E às vezes a gente escuta um profissional falando sobre um determinado critério de indicação, mas é bacana a gente ter isso bem claro, de que são protocolos diferentes, todos são embasados, todos têm os seus motivos, né? As suas explicações, e é bacana cada um usar aquele que mais se identifica, enfim, né? Foi bacana você tocar nesse assunto. Você falou sobre a característica da faixa de frequência, né? Eu tenho uma pergunta aqui sobre isso. Quais são as características principais genéricas, assim, das próteses osteoancoradas? Além da faixa de frequência, o que a gente costuma ter? Então, a gente geralmente tem algumas... a linguagem, né? A gente tem nosso mundo também, né? Então, a gente está falando sobre prótese auditiva, aparelho auditivo, a gente está falando em dB, né? Em decibel, tudo se explica por causa da amplitude de onda, amplificação via aérea, frequência, física acústica presente na nossa vida, e tem o decibel. Quando eu comentei com você que a gente junta aquela energia e pega no osso e transmite essa propagação, a gente está falando de envelope, né? Aquela amplificação que a gente vai passando e vai dissipando no osso. Essa energia a gente não chama dB, porque a gente não tem aéreo e a gente não tem onda. Então, no nosso meio, a gente chama de força de ganho, né? Então, seria a potência. Qual é a força de ganho dessa prótese? E a força de ganho, ela é medida no aparelho auditivo com decibel, no aparelho osteoancorado com força de ganho. A gente vai ter sistemas que a gente vai ter faixa de frequência mais restrita, e a gente vai ter também, eles são muito evoluídos, eles têm algoritmos, microfones direcionais, redutores de ruído, controle de feedback. Então, isso não é uma diferença. Eles hoje, inclusive o software, quem trabalha com o aparelho auditivo é muito parecido com o software convencional. Mas a pegada mais importante é a gente fazer o balanceamento, né? De quanto eu tenho cabelo, pele, osso, e quanto existe essa passagem de som. Então, nossa tribo, né, na osteoancorado, costuma falar, qual é esse bypass? Né? Qual é essa transmissão? Eu preciso fazer essa transmissão mais efetiva quando a cóclea está saudável. E a análise da cóclea, né? Então, na aérea, eu estou analisando o conjunto da audiometria, na prótese auditiva convencional. No osteoancorado, eu analiso o gap, que tem que ser maior que 30, para indicar ou não o osteoancorado. Mas o dispositivo, a gente também tem power, super power. Então, nessas categorias distintas, eu estou vendo o limiar ósseo, que seria o principal. E para todas elas, é recomendado o padrão ouro de indicação que a compreensão de fala seja melhor que 60%. No teste, no IPRF, né? No IRB, no índice percentual de reconhecimento de fala. Então, aí tem que ser melhor na monossilábica de 60%. Para todas elas é o padrão ouro. Se não tiver 60% e não tiver como usar aparelho auditivo, a gente vai ter que trabalhar muito bem a conscientização desse paciente com as limitações. Tá, então tem que ter gap aéreo ósseo de pelo menos 30 dB.
E no caso de uma unilateral, uma sensório neural profunda poderia ter essa indicação. O que a gente pede assim, desde que não tenha resíduo, e não tenha resíduo, né? Na unilateral, o que a gente fala é assim, tem resíduo, insiste com a prótese aditiva convencional, porque ela está fazendo. Agora, existem hoje, assim, se a gente não trabalha minha sugestão, né? Eu tenho a felicidade e eu sei que não é, né, a média geral. Então, se eu não trabalho num serviço que tem uma equipe completa, como eu tenho a possibilidade, ora implante, ora discute com cada um, vamos fazer avaliação para fazer cirurgia agora, depois, volta, vai, está fazendo casquinha, porque a gente tem um quadro para analisar como está essa inflamação, essa irritação. Se não tem, ele, para ser anacúsico, sem discriminação nenhuma, e aí vai avaliar a potência da prótese para dar resultado da osteoporada. Se tiver resíduo, a gente não começa de maneira nenhuma, nem com osteoporada e nem com o cross. A gente tenta estimulação direta e se tiver resposta muito ruim, pobre e discriminação muito baixa no exame de audiometria, hoje a gente já pode ventilar, se não é o caso de fazer o implante coclear. Mas bacana. Se tiver resíduo, aparelho auditivo. Tá. Agora vamos falar um pouquinho das contraindicações, né? Na verdade, das limitações, né? O que você diria sobre isso? Então, se pergunta muito assim, prótese osteoancorada deve ser indicada só porque tem zumbido? Não. Ele não é uma contraindicação, mas você não pode indicar por causa disso, certo? Seriam as limitações. Tem muitos pacientes que têm a melhora, mas você hoje ainda não tem nada na literatura e nem na experiência que você possa afirmar que existe essa indicação. Então, existe uma possível limitação. A outra contraindicação seria a condição cirúrgica e condição médica geral. Hoje seria essa a contraindicação. No sentido de um paciente que tem um problema, não pode ir para a mesa cirúrgica, não pode fazer. Só que a gente tem a possibilidade de soft band e um outro chamado Sound Arc, né, que é a de uma das empresas, que você pode usar essa prótese sem nunca fazer cirurgia. Não tem problema nenhum. Né? Então, hoje a gente já não tem tanta contraindicação. Quem não pode fazer cirurgia, você pode usar essa prótese, que seria implantável, com a faixa elástica ou com Sound Arc. Mas a maior preocupação é a progressão. Progressão rápida, história de flutuação, história de flutuação, doença de Meniere, problemas de pessoas, a gente tem casos, porque eu também cuido do ambulatório de osteoancorado do HC, né? E a gente tem casos de pessoas que, por exemplo, fazem uso muito forte de corticoide e às vezes a pele fica muito fininha, né? Então tem que analisar a questão de diabetes, problemas múltiplos para poder ver a questão cirúrgica. Se não tiver problema cirúrgico, se tiver problema cirúrgico, vai para a faixa elástica. Então, hoje já não seria quanto. Limitação, né? A limitação, ela é proporcional ao estado de saúde da cóclea, né? Então, pacientes com malformações de nascimento, sem agenesias, atresias, hoje a gente sabe que o limiar ósseo e a audição dele vai ficar estável por praticamente a vida, longo da vida. Então, não tem uma limitação em relação a usar, né? E eles desenvolvem bem, porque o limiar ósseo costuma ser normal. A gente que tem uma perda óssea importante, né? A gente tem que ter o cuidado na contraindicação da progressão, ou a gente também precisa ter o cuidado na escolha e a potência do processador, porque a gente não vai ter o espectro de abrangência de amplificação tão grande quanto de uma prótese convencional. Então, quando a gente fala de um grupo que não tem orelha, agenesia, atresia, ok, mas a gente também hoje tem um grupo
que está sendo pedido para otosclerose, por exemplo. Então, antes de fazer a cirurgia de otosclerose, testa aparelho auditivo e testa o ósseo ancorado. De novo, tem linhas e linhas. Eu, Isabela, como audiologista, opto por prótese auditiva convencional. Tá? Por quê? Mais potente, abrange espectro de frequência, não invasiva. Existia uma linha que falava que essas próteses cirúrgicas você põe e nunca mais tem que fazer nada. Não é verdade, você tem que fazer acompanhamento também, claro, que não é tão grande quanto, tão frequente quanto de uma prótese auditiva. Porém, esse tão frequente na prótese auditiva é de uma pessoa que tem outros problemas múltiplos, né? Porque uma pessoa convencional, que só tem um problema de audição e é saudável, uma vez por ano, 2 vezes por ano, ok, né? Você contorna a prótese auditiva. Lá a gente costuma pedir de 2 vezes por ano, e crianças com caso de estabilidade óssea, 1 vez por ano, quando precisar. Né? Então, a gente tem essas questões para analisar. E com relação aos cuidados com a prótese em si? Especialmente a que fica externa. Então, a gente tem, todas elas, osteoancoradas, elas são semi-implantáveis. Ela tem o componente externo e o interno, né? A gente tem 2 tipos de implante. A gente tem um implante que fica sem nada. Rentinho, né? Rentezinho, que é o transcutâneo. Então, a pele fica no meio e fica encaixada igual um imã, né? Igual implante coclear. E aí, quando você tira, nem dá para ver, né? Então, o cuidado é parecido com a prótese auditiva convencional. Você deve tirar para tomar banho, para dormir, situação que possa molhar, e exames de imagem, tá? Exames de imagem, cada uma tem um pouquinho de variação do que pode ser feito ou não, das marcas, mas se tem Tesla, e enfim, quantos Teslas, e aí elas têm seu bilhetinho. E a gente tem um outro tipo, que é o do pininho, né? Do pino de titânio, que parece o piercing. Que essa é o pino, foi o primeiro que foi desenvolvido. Então, quando grampeia o processador com pino e puxa o cabelo, então tem que ter o cuidado. A gente precisa orientar a limpeza e higienização para não ficar casquinha, irritação, inflamação, né? E às vezes mesmo com todo o cuidado. E a higienização, né? Que agora algumas empresas estão pedindo para fazer bem levezinho, para não dar atrito, que seria igual a gengiva, às vezes de machucar, né? Mas fazer uma limpeza ao redor do pino para tirar crostinha, para não deixar acumular inflamação. Com relação à indicação cirúrgica para criança, que eu estou vendo a Joyce perguntar, então, na verdade, a gente tem o critério o FDA, ele sugere 5 anos, tá, para fazer a cirurgia, mas a gente tem 2 análises. A idade, por que a idade? Porque foi visto que, de uma média geral, uma criança com 5 anos atinge a espessura mínima de calota craniana de 3 milímetros, que seria o tamanho, a espessura mínima de segurança, né? Só que, quando a gente está falando de pessoas com malformação associada, então Treacher Collins, né, ou agenesias, o que se refere? Olha, quando vai ser para 3 anos, 4 anos, a gente já começa. Hoje chega para mim bebezinhos, né? Eu já tive bebês de 1 mês e meio. A gente põe a faixa com um processador, ele vai crescendo, firmando o corpinho, a gente vai lateralizando, ele vai engatinhando, a gente põe bilateral na faixinha e ele caminha assim. Quando dá uns 3, 4 anos, eu falo, olha, é bom você passar no seu médico para fazer a avaliação. E o médico vai falar, olha, eu quero que faça. Aí ele analisa, né? Às vezes ele fala, não, espera mais um pouco. Aí ele vai pedir uma tomografia
um exame de imagem, uma ressonância, depende de cada médico, né, que varia assim, e aí ele vai medir essa espessura. Quando tiver com a espessura segura e os pais concordarem, é feita a cirurgia. E aí, ato de uma vez só, ou sequencial, um de cada lado, depende muito dos pais, da família, do que eles vão concordar em conjunto, né? Uhum. Você falou um pouquinho sobre progressão, né? Tem algumas perguntas aqui. Essa live vai ficar gravada e eu vou pedir para vocês ouvirem a gravação mais para o início, que tem a resposta, né? Sobre a progressão, sobre a perda unilateral também. Mas falando um pouquinho da progressão, quando o paciente já está usando uma prótese osteoancorada e existe um aumento dos limiares via óssea, quais são as opções que existem, né? Mudança no ajuste, ou um reimplante? Conta pra gente. Então, assim, crianças, a gente tem dois tipos de acompanhamento, né? Quando faz uma cirurgia pequenininho, você vai acompanhando o crescimento de pele, de osso, de implante, e pode ser que tenha que trocar o pino, tá? Quando a gente está falando daquele pininho. A gente tem na parte audiológica a progressão, né? Não de idade, como a cronológica, e de idade de crescimento, como eu falei, mas da questão audiológica. Então, a gente tem algumas etiologias que a gente é mais seguro. Por exemplo, as genesias e atresias, a gente tem a estabilidade óssea. A gente tem outras pessoas, idade muito avançada, a gente pode ter associada a questão da idade, né, junto da malformação. Então, o que acontece? Isso na hora de ser, por isso que hoje eu comento que hoje é um processo de seleção, porque o audiologista tem que ter o cuidado de analisar esse fator na hora de sugerir. Então, a gente tem agora, cada vez mais, graças a Deus, a gente está com muito empoderado, né? O audiologista está empoderado para montar um aparelho do jeito que quer, para pedir a potência que quer, do aparelho auditivo, da configuração que quer. Isso é muito gostoso na nossa área. E a gente também está empoderado na parte de osteoancorado, porque o convênio privado, a pessoa tem direito a fazer cirurgia por ele. E para o relatório, o audiologista precisa, na avaliação, colocar critérios, se ele teve aproveitamento de desempenho auditivo, que lado sugere, se une, se bi, processador, cor do processador. Dá para escolher a cor do processador. Sim, se é a cor do cabelo, não é. Às vezes, quando não vai, volta para a gente e pergunta, olha, para aquele seu paciente, que cor de processador? Os microfones direcional, você tem que definir se é lado direito ou esquerdo, se vai ser... Então, assim, antes de você fazer um relatório desse, você está falando em equipe. Faz avaliação, mas você está falando em equipe, porque às vezes você escolhe um lado audiológico, mas não é o cirúrgico. Então, isso tem que ter uma combinação. Nas perdas progressivas, na hora que você escolher, você também tem o domínio e a responsabilidade disso. Então, tem tecnologias que você não pode trocar o processador, você só pode ajustar, e tem uma limitação de faixa de frequência, e tem tecnologias que você tem processadores de áudio mais potentes e menos potentes, né? Então, você poderia, nessas marcas que tem, se tiver uma infelicidade de progredir, você pode conversar com a fábrica a possibilidade dele trocar, se é recente, trocar o processador, se já está em uso, ele adquirir um processador mais potente, né? Nessas visitas que eu comentei, a parte audiológica, nossa, e a gente está implementando a teleconsulta agora também, então a gente fez o mesmo protocolo de atendimento à distância, a gente fez para o paciente. Então, eles respondem o questionário que a gente está validando. Então, pergunta de dor, irritação, mas no final, para a gente marcar o horário, a gente pede para ele tirar foto da região. Então, a gente pede, porque ele está com contato com a gente. E aí a gente olha, né? Tem queixa, nanana, não tem, nanana, olha o local, tá tudo ok. Não, tem uma que tá coçando, tá irritado, aí tira a foto, toda foto eu tenho o meu médico, se é particular eu vou pro médico do particular, e se é lá no SUS, porque eu também estou colocando esse piloto na pandemia no SUS, quem hoje me ajuda bastante é o Dr. Koji, eu falo, olha,
a foto para você, analisa para mim. Eles têm as escalas cientificamente de classificação da região do pino e a gente põe o termômetro. Olha, você tem que vir para consulta essa semana. Que bacana! Você está liberada para fevereiro, né? E a gente aplicou isso agora na pandemia. Ontem eu estava fazendo isso e é muito bacana, porque você... E os pacientes estão gostando? Por exemplo, eu tive paciente de Manaus que teria que pegar um avião. Não, porque, tá bom, tô tranquilo, não, eu tô usando, tá falando, eu tô vendo, tô bem, tá tudo bem, então tá bom. Então eu vou te mandar foto pro seu médico, vou mandar foto pro médico, daqui a pouquinho eu te respondo. Doutor, olha aqui pra mim, que eu vou fazer em parceria, né? E aí ele fala, não, tá ok. Então tá ok, eu arquivo dentro do nosso sistema, do prontuário, a foto e o questionário, e a gente está fazendo como termômetro. Então, como audiologista, a gente vai chamar esse paciente periodicamente para fazer uma audiometria completa, para ajustar, aí a gente vai ver estabilidade linear ósseo, reprogramação, para ver ao redor, orientar, e aí a gente volta, se for o caso, já faz o link do agendamento médico. Muito bacana. E já é possível fazer ajuste à distância também? Ainda não. Com as hóstias coradas, se é preciso ajuste, ele precisa vir. Mas sabe, falando do SUS, né? Desse grupo que só foi credenciada a genesia, atresia e limiar ósseo dentro da normalidade estável, é bem tranquilo. Né? Agora, a gente tem mais reajuste, mais programação, são casos de perda mista vindo de alergia, otite de repetição. A gente tem o bimodal, que é uma categoria também que está vindo aí bem forte, que é o aparelho auditivo de um lado e o ósseo ancorado do outro. Então, a gente tem que fazer balanceamento, estabilizar para dar um pouco mais de harmonia, de amplificação dos dois lados. Esse requer mais ajuste e é tudo presencial por enquanto. Muito bacana. Só para a gente terminar, eu vou te perguntar sobre essa adaptação bimodal que você acabou de comentar. Sem dúvida alguma, é muito interessante, né? Especialmente para aquele paciente que até teria uma indicação de hóstia ancorada bilateral, mas por uma questão de saúde, enfim, né? Qualquer outra contraindicação, faz de um lado só e vai esperar um pouquinho, né? Esse vai esperar um pouquinho, ele começa a usar aparelho. E depois, quando ele resolve colocar a prótese implantável nessa orelha que estava usando o aparelho também, o que ele sente de diferente? Ele relata alguma experiência diferente? Ele se queixa mais do que se adaptar as duas simultaneamente? Como é que funciona isso? Não, perfeita a sua colocação, porque assim, é muito bacana isso e é muito novo, né? O que acontece? Esse grupo de bimodal, ele está vindo de onde? Ele vem de um paciente que era usuário de prótese auditiva e por algum motivo físico ele precisou tirar. Então, esse caminho, se ele um dia foi questionado usar prótese auditiva, aparelho auditivo, ele começou com o aparelho auditivo, certo? Esse caminho ósseo ancorado para cá, porque é soberano o aparelho auditivo. A gente não deve começar pelo ósseo ancorado. Mas se acontecer, quem que é a sensação dele? Quem é o paciente? É o paciente que estava muito acostumado com potência de uma prótese auditiva. E qual é a sensação dele? Que ela é forte, que ela é potente. Se ela estiver certinha, tá tudo bem. Ela é potente, ela é forte, ela é clara, né? Ela tem um espectro bom. Quando ele precisa tirar, ele teve otite de repetição várias no ano. Então, não dá. Termina de tratar, tá tomando antibiótico toda hora, ou teve um colestatoma, ou tem... Enfim, ele não tem condição física. Ele é um paciente adulto ou um paciente jovem que ele começou a história dele de uma perda de audição típica, como a gente conhece, e no decorrer do uso começou a criar uma imunidade baixa nessa região, infectar, e precisa tirar. Aí, ele é um usuário de uma tecnologia, tá? Tirou. A gente olhou que tem um gap, que está
dentro da faixa, qual que é a sensação do paciente que a gente orienta? Olha, o senhor ou você vai sentir diferente. Um é potência, o outro é sensação de qualidade. Isso é preciso, porque eu não vou conseguir acertar. Mas sabe que legal? A gente apresentou esse trabalho, você está me perguntando, na Holanda. E quando a gente foi ajustar esse trabalho, a primeira vez que eu fiz o teste de campo e o domiciliar, quando a gente pôs o bimodal, ele queixava que ele estava pior, entendendo muito mal. Que faz todo sentido quando a gente entendia que tecnologias diferentes podiam piorar a compreensão. Eu falei, minha nossa, e agora, né? E aí? Né? E aí comecei a ir atrás e tudo. O que esse paciente também precisa saber no pré-operatório, porque todas elas, o bem legal é que você pode fazer teste pré-operatório da osteocoral. A gente orienta o paciente, olha, eu vou tentar equilibrar com a sua prótese auditiva atual, mas pode ser que eu precise trocar seu aparelho auditivo depois. Por quê? Porque a gente precisa tentar trabalhar muito a questão do balanceamento de algoritmo, no sentido de ter microfones trabalhando, claro que não vai ser igual, mas microfones trabalhando pelo menos na mesma linha, redutores de ruído, não precisa ser a mesma marca, mas a gente tem que trabalhar princípios de potência, equilibrar, e aí com essa paciente, o que a gente precisou fazer? A gente pegou, voltou ela e foi equilibrando as programações, alinhando a tecnologia o máximo possível para ela melhorar a compreensão do ruído. Então é muito frequente a pessoa ter a queda inicial e a gente fala, ó, se acontecer a gente vai ajustar o aparelho. E vocês que estão na linha de muito maior propagação de linha de frente, formadores de opinião, e agradeço muito a oportunidade, é legal saber que isso pode acontecer e talvez a gente tenha que trabalhar menos algoritmos, menos filtros, menos recursos, o máximo possível, e talvez tenha que trocar a prótese sim. Bacana. A gente tem mais um minutinho, acho que dá para responder a pergunta do David aqui. Como é feito o ajuste de tempo na adaptação bimodal para que tudo fique em fase para o paciente? Então, na verdade, a gente não vai buscar sincronicidade. Né? É o David do Rio? Oi? Tudo bem? Prazer te ver por aqui. A Cá também, vou dar um oi para a Cá. Nossa, muitas pessoas que eu vi aqui, muito obrigada por estar participando, viu? Então, a gente não tem como trabalhar sincronicidade de tecnologias que têm um mecanismo diferente, né? Então, a gente tem amplificação eletroacústica na prótese auditiva, amplificação eletromecânica na prótese convencional. Então, elas nunca, eu brinco que a gente não pode querer trabalhar uma sincronicidade de onde não tem como ter. A Marcela... Oi. Delícia, viu? Olha, eu vou ver os nomes aqui. Quem eu não agradecer, eu vou agradecer assim. A Cris pode saber que eu vou mandar beijos. Estou mandando beijo para todos vocês. E o Fábio. É muito gostoso, aí, né? A Grazi, a Valdeia, gente, olha só que delícia. Você me deu um presente hoje, viu, Mônica? E aí, que delícia. A Gi, a Glaucia, a Fabi, não tem jeito. Mônica, beijo pra vocês todos. A Carol, obrigada. A Fabi aí, de Joinville. Então, a gente tem que trabalhar a questão da equilíbrio. Então, a gente vai buscar algoritmos, microfones, redutores de ruído, e a gente vai explicar para eles que ele precisa ter a sensação de soma, não a sensação de igualdade. O igual aí, nesse caso, não existe. Tá? Ótimo. Bom, já chegou no fim, daqui a pouco o Instagram desliga. Isabela, mais uma vez eu queria te agradecer, foi uma delícia, nosso papo passou muito rápido, e queria agradecer também todos vocês que ficaram aqui com a gente, fizeram perguntas, interagiram e mandaram vários coraçõezinhos, compartilharam